Então, meus irmãos, meus amigos, minha amiga, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pública aqui da nossa Pier Campadello. E a gente faz essas palestras públicas porque nós queremos ser reconhecidos como uma organização que valoriza a intelectualidade e a discussão em alto nível na construção constante do edifício do conhecimento. Acompanhe a programação através do nosso site. Todos entraram no nosso site para estar aqui, www.piercampadello.org. E eu peço que deixe no site da conferência seu nome completo, o nome da sua loja, se for maçom, e o seu e-mail. Se possível, colocar também o telefone celular. É muito importante que coloque seu e-mail, porque as nossas comunicações vão prioritariamente por e-mail. Hoje temos mais uma palestra virtual pública promovida pela Pier Campadello. É o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda. Afinal de contas, o que são o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda? Como esse antigo conhecimento se relaciona com nossas vidas? Para isso, a gente conta aqui com a presença de nosso querido irmão Márcio Pugliese. Márcio Pugliese é do quadro da Pier Campadello e foi o nosso primeiro venerável mestre. Ele é professor universitário, advogado, filósofo, tradutor e escritor. É doutor e livre-docente em Direito e é doutor em Educação em Filosofia. É autor de diversos livros e publicações, entre eles Mitologia Greco-Romana, Arquétipos de Deuses e Heróis, e da tradução para o português do Corpus Hermeticum. Boa noite, irmão Márcio. É muito bom boa tê-lo noite. conosco nessa noite. Eu agradeço a gentileza da apresentação. Espero não decepcionar as pessoas que nos ouvem, mesmo porque o assunto é extremamente abstrato. O Corpus Hermético é um texto que se situa entre 100 e 300 depois de Cristo. Ele tem uma formulação extremamente complexa, porque ele, na verdade, parece ter sido composto por várias mãos e em diferentes etapas entre desses 200 anos. Por isso que se fala entre 100 e 300 depois de Cristo. Ele tem uma intenção muito forte de tentar explicar a formação do mundo a partir de uma concepção que alguns diriam alquímica, basicamente buscando estabelecer uma forma de compreensão do mundo a partir da interferência das Ogdoadas, que são entidades egípcias pareadas, são, portanto, quatro casais que interferem na produção do mundo. Eu não vou dizer nomes, porque são divindades muito pouco conhecidas. São Tenemete, Tenemu, a mais conhecida é Amon, que é uma das versões. E, na verdade, eu vou procurar mostrar como é que são os quatro polos de formação da realidade, segundo eles. Então, é um longo discurso. É este livro aqui, olha, a capa é muito antiga, né? Que é de 74 a tradução. E ele fala, basicamente, de um discurso de iniciação que é dedicado do pai para o filho, né, de Hermes, o 3 vezes grande, Trismegistus, para seu filho Tati. E esse discurso de iniciação procura fazer com que ele compreenda como o mundo se forma e o princípio genérico e geral da Tábua de Esmeralda, que será o nosso, vamos dizer, nosso alvo principal, é a ideia da analogia. Eu vou ler a primeira frase da Tábua de Esmeralda. Ela diz isso: é verdadeiro, completo, claro e certo. O que está embaixo é o que está em cima. O que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres uma única coisa. Então, notem. Primeiro, há uma analogia entre o que é superior com o que é inferior, ok? Então, ele está falando fundamentalmente do modelo inicial, do modelo do cosmos, quer dizer, eu tenho o céu estrelado em cima, esse céu estrelado reflete aquilo que está embaixo. Esse é o ponto. Então, essa circunstância nos mostra claramente o seguinte: a viabilidade da astrologia é absolutamente total desse ponto de vista, porque o funcionamento dos astros leva a desastres, quando os astros não se conjugam, por isso que são desastres, os astros não se coadunam uns com os outros e causam, portanto, desarranjos, e o que acontece lá se reflete na Terra.
Então, sempre que tem um alinhamento de planetas, um alinhamento dos corpos móveis, né? Fundamentalmente, esse alinhamento acaba interferindo de uma maneira muito poderosa sobre o que acontece na Terra. Vamos lembrar que, na época, eles viam a Terra como se fosse plana, predominantemente plana, né? Parece que agora alguns já tentaram reviver essa ideia, certo? Provavelmente nunca viajaram de navio e não caíram pelas bordas. Mas, de todo modo, essa visão, quer dizer, é uma visão muito clara de que as circunstâncias das energias cósmicas interferem poderosamente com as energias terrestres. E reciprocamente. Então, toda vez que um grande império era dominado ou conquistado, desse ponto de vista, alguma coisa teria acontecido no céu para que as coisas funcionassem dessa maneira. Então, veja, a segunda frase diz: ao mesmo tempo, as coisas foram e vieram do um, desse modo, as coisas nasceram dessa coisa única por adoção. Então, a grande pedida dessa frase é mostrar um monismo absoluto. Há apenas uma substância no mundo, e essa substância é compartilhada pelo que está em cima e pelo que está embaixo. Tudo é feito de uma mesma substância. E essa é que, por adoção, portanto, por transformação de si mesma, acaba por gerar todas as coisas. Agora vem a frase que é complicadíssima de se explicar, e o teto das lojas, para quem já entrou em algum templo maçônico, acaba retratando um pouco isso. Olha só, o sol é o pai, a lua a mãe, o vento embalou em seu ventre, a terra é sua ama, o telesma do mundo está aqui. Telesma é o que é a perfeição, tá? A ideia de telesma é de ser perfeito. Então, a perfeição do mundo está aqui onde? Está aqui precisamente na Terra, porque da Terra emanam as energias que acabam por alterar o que está em cima e reciprocamente. Então, vamos tentar explicar algumas coisas. A ideia do Sol e da Lua é porque o Sol representava o ouro alquímico e a Lua representava a prata alquímica. Isso está ligado à imagem que eu vou pedir para o Amir colocar no ar, para que eu possa esclarecer aos senhores, pela imagem, o que eu estou tentando conversar a partir do texto. Você consegue colocar, Amir, no ar? Perfeitamente, irmão Márcio. Já estou colocando, só um segundinho. Muito bom. Então, veja. Vicente? Se você quiser falar. Alguém quer falar algo? Eu escuto. Observem, no alto, os senhores têm lá touro, certo? No centro do eixo do caduceu hermético que está aqui. Do outro lado, você tem gêmeos e depois tem Áries. Então, eu vou ter de falar bastante sobre alquimia. Quem não estiver familiarizado e quiser perguntar, pode me interromper a qualquer momento. A obra alquímica, que é a transformação da pedra primordial, da matéria... Por favor. Estão perguntando qual é o link, Amir. Tá? O link está no site www.piercampadelo.org. Tá, o link está no site www.piercampadelo.org. Muito bem, voltando então aqui. A obra alquímica ela é composta na tradição hermética, por isso que é corpus hermético, por dois modos de obtenção: a via seca e a via úmida. O que está sendo retratado na tábua de esmeralda e nesse desenho que aparece aqui é a produção da pedra filosofal ao rubro. Quem assistiu os filmes da série do Harry Potter deve ter visto que teve um dos episódios que foi Harry Potter e a pedra filosofal, lembram? E quando aparecia a pedra filosofal, ela tinha uma cor alaranjada. Essa é a pedra filosofal ao rubro, que seria a suprema realização da obra alquímica. Então eu vou estabelecer algumas analogias, usando o princípio geral do hermetismo, para mostrar
como, na verdade, o que acontece no interior da loja maçônica, digamos assim, sem revelar os nossos, vamos dizer assim, os nossos cuidados e bem cuidados mistérios, basicamente é uma transformação que aconteceria no ovo filosofal. A loja seria o ovo filosofal, por isso ela precisa ser hermeticamente fechada, por isso ela tem o selo hermético que acorda com os nós que circunda a loja. Então, dentro da loja vem a matéria-prima que somos nós mesmos, seres humanos, para que sejamos transformados pelo movimento geral da obra solar. Por isso que, em geral, a circulação na loja maçônica é feita como se faz. É um trabalho do sol, é um trabalho solar. Portanto, dentro da loja maçônica, todas as vezes que há uma sessão, seja em que grau for, nós temos ali a encenação do mistério solar. E por isso mesmo que no caduceu, se os senhores prestarem atenção, está lá em cima, logo abaixo do triângulo, com a nossa águia bicéfala ali bifronte, nós temos a cruz. A cruz da ideia do crisol, da ideia da purificação da matéria-prima, ou da pedra bruta. Perfeito? Então, o que nós temos no processo de funcionamento de qualquer loja maçônica é a encenação, para quem puder ver, vamos dizer assim, da doutrina alquímica, da transformação da matéria bruta na pedra filosofal, que seria capaz de transformar metal como o chumbo, por exemplo, em ouro, não é? Porque ela está no grau mais elevado, e também de transformar o doente em são e dar a vida eterna pela transformação geral do alquimista. Para quem nunca pôde ver, um livro muito antigo hoje, um livro de Jacques Bergier e Louis Pauwels, chamado O Despertar dos Mágicos. Na verdade, devia ser O Despertar dos Magos, embora em francês ele tenha escrito que foi o despertar de magicien, que na verdade são mágicos, não são magos, né? Deveria ser de mage em francês para poder ser, na verdade, o despertar dos magos. Mas eles pretenderam dizer magos e não mágicos. Esse livro foi um livro extremamente influente aqui no Brasil, na década de 70, e atraiu para o hermetismo e para a filosofia prática, como eles chamam, uma quantidade enorme de pessoas naquele período. Não é? Eu era muito jovem ainda, à época, e eu trabalhei na revista Planeta, sob a direção do Inácio de Loyola Brandão, e eu era encarregado de tratar dos temas de alquimia nesse período, de onde surgiu a ideia de traduzir este livro. Então eu vou tentar só falar sobre como é o funcionamento da via úmida, de uma maneira muito sintética. Quem se interessar, eu posso posteriormente indicar a bibliografia para que se aprofunde nisso. Então, o que acontece? Na via úmida, basicamente a ideia é conseguir uma matéria-prima que é secreta. Se os senhores prestarem atenção, tem um fogo aceso embaixo desse caduceu hermético, tá certo? Aí eu tenho uma matéria aqui que não se sabe o que é. Essa é a matéria-prima a ser transformada. Eu vou continuar lendo para que possam entender o funcionamento geral da coisa. Veja, a quarta frase diz: seu poder não tem limites na Terra, isto é, a perfeição, a pedra filosofal ao rubro, ela não tem limites ao seu poder na Terra, ela pode absolutamente tudo. Se os senhores pegarem, por exemplo, a lenda de Saint-Germain, e há vários livros sobre ele conseguia curar, entre aspas, essa cura, as pedras preciosas que tinham defeito. Então ele pegava os brilhantes com defeitos que as senhoras usavam e devolvia sem a menor jaça. O brilhante vinha absolutamente limpo. E ele teria feito isso, segundo a lenda, com o uso da pedra filosofal. Ok? Veja que ele continua: separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, docemente com grande indústria. Esse docemente aqui, eu acho que é uma má tradução minha, devia ser suavemente. Tá bem? Em latim, o termo é muito mais para suavemente do que o docemente. Esse docemente
deve ter sido algum impulso romântico da época. Então, veja, separar a terra do fogo, porque pela doutrina dos 4 elementos aristotélica, né, todo o mundo seria formado por 4 elementos básicos: o fogo, a terra, o ar e a água. Então, quando você fala em separar a terra do fogo, significa que você vai tirar o que é energético, tá certo? Vai tirar o que é energético daquilo que não tem energia. Então, essa separação é absolutamente essencial para que as coisas possam acontecer de uma maneira absolutamente adequada, ok? Nesse processo de transformação da matéria bruta na matéria razoavelmente, vamos dizer assim, polida neste momento. Na hora que eu separo uma coisa da outra, eu obtenho o começo do processamento da pedra filosofal. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás a glória do mundo e as trevas se afastarão. Esta frase resume basicamente a segunda e mais importante operação. Os 3 signos do zodíaco que aparecem em cima levam diretamente ao mês de maio, tá? Esse mês de maio, ele produziria um rocio, né? Uma queda de orvalho que seria recolhida por lençóis estendidos ao tempo e daria a água para umectar a substância obtida depois que o fogo foi separado da terra. Então, a terra seria molhada com esse líquido colhido do céu, desse orvalho, né? Eles falam em le rossi, rossi de mai, né? Que seria basicamente a substância aquosa que umectaria essa terra, que seria levada dentro do crisol, dentro do ovo filosofal, que também tem toda uma teoria enorme a respeito de como ele deve ser produzido e cerrado. E aí começariam os chamados regimes do fogo. Seria preciso aquecer e resfriar o conteúdo desse ovo filosofal, de tal maneira que o sutil e o espesso se separassem de novo e restasse embaixo a suma de todas as somas, que seria a matéria-prima, levando diretamente à primeira coroa. Vocês perceberão que está logo depois das 2 cobras, tá certo? Essa primeira coroa seria a pedra filosofal ao branco, capaz de curar os metais e produzir a prata. Então eu colocaria chumbo mais pedra filosofal ao branco num cadinho, aqueceria segundo os regimes adequados e obteria a prata pura. Essa seria uma manifestação da qualidade da pedra obtida e não era o alvo do alquimista. O alquimista não queria obter dinheiro via a sua arte. Ele queria, na verdade, transformar a si mesmo. Então, conforme o ovo filosofal, pelos regimes do fogo, transformava essa matéria bruta numa matéria mais elaborada, do mesmo modo o alquimista se transformava, vamos assim, tornando-se um ser humano com maior capacidade de realização de coisas e com maior compreensão dos fenômenos do universo, e absolutamente apartado daquilo que se chama a escuridão, as trevas, né? As trevas se afastarão e ele obtém a glória no mundo porque ele se tornou um ser humano mais qualificado. E agora veja que é interessante o que dizem, olha, é a força de toda força, pois vencerá a coisa sutil e penetrará na coisa espessa. Assim o mundo foi criado. Aqui ele dá finalmente o resto do processo. Você tem de continuar com os regimes do fogo, tem temperaturas especificadas. Vários autores alquímicos vão desvelando isso. Por exemplo, tem o Irineu Filaleto, não é? Que se nós fizermos uma leitura etimológica do nome dele, veja, Irineu quer dizer pacífico, Filaletus é aqui, filo aletes, o amigo da verdade. Então ele é o pacífico amigo da verdade, e ele tenta dizer que ele não é mentiroso, isso é, ele conta a verdade, ele vai dizer qual é o regime do fogo. O livro dele se chama Entrada Aberta ao Palácio do Rei, e existe uma edição em português, que eu acho que hoje só em sebo para se conseguir.
E com isso, então, passa-se da pedra filosofal ao branco, através da sutileza representada pelo pássaro, a águia, encerrada no triângulo, que é o símbolo do fogo, tá certo? E chega-se à tripla coroa, a capacidade de curar, de viver eternamente e de curar todos os metais também. Essa seria, assim, a realização do alquimista, que seria a partir de então conhecido como adepto, ok? Essa tábua de esmeralda, tá, como está dita assim, aqui, né? Ela se encerra com a seguinte frase: esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegistus, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Se os senhores prestarem atenção, com toda a tranquilidade, nos rituais maçônicos, nas chamadas lojas azuis, né? Que na verdade antigamente eram vermelhas, são 3 níveis. Exatamente a passagem pelo estágio da matéria bruta que se sublima, o alcance do nível branco, né, da pedra ao branco, que na verdade produz já uma grande capacidade de adaptação do nosso companheiro, e finalmente nós temos o alcance da maestria, não é? Que seria o estado da pedra absolutamente polida, refinada e pronta. Ou seja, a pedra filosofal ou rubro. Essa é basicamente uma leitura que se pode fazer, tanto dos símbolos grafados no desenho que está no ar para todo mundo, quanto do texto da tábua de esmeralda. Eu espero ter conseguido fazer num tempo muito curto isto, e recomendo que procurem, provavelmente apenas em sebo também, o Corpus Hermeticum, porque ele tem uma explanação do que eu disse em mais ou menos 125 páginas, por aí, 120 páginas, tá bem? Na verdade, 124 páginas. Era o que eu precisava dizer, e agora eu estou pronto para debates, perguntas e outras questões que queiram fazer, de tal maneira que tenhamos um momento agradável de convívio. Irmão Márcio Pugliese, eu gostaria de agradecer e deixar registrado que estamos com uma audiência ótima aqui, estamos com 90 pessoas, quase 90 pessoas participando nesse momento. Temos o Rafael Costa, lá de Portugal, temos o Renato Prado Rosselli, lá da Paraíba, temos o Luiz Schneider, que é do Rio Grande do Sul, e a Pierre Campadello atingindo novas fronteiras. Irmão Márcio, eu gostaria de começar essa fase de perguntas fazendo uma primeira pergunta inicial. A gente pode entender a alquimia de uma maneira literal como transformação literal de metais inferiores em metais superiores, ou através da obtenção de algum líquido para longa vida? Bem, eu vou responder de acordo com o que a teoria diz, perfeito? Com o que se diz. Em primeiro lugar, a transformação de um metal menos nobre em outro metal mais nobre seria objeto não da alquimia, mas da espagiria, que é um termo que quase ninguém deve conhecer. Os espagiristas fariam combinações químicas buscando transformar um metal menos nobre no metal mais nobre, e isso deu, vamos dizer assim, sequência a muitas mortes, porque na verdade se produzia ouro que não era ouro, prata que não era prata, mas que tinha até o peso específico assemelhado, não é? Normalmente com emprego de muito mercúrio, tá? E melhorei aqui, Ney? Tá melhor? Ficou melhor ou não? Eu estava muito relaxado aqui no sofá, desculpem, né? Então, é que só está dando para ver um pedaço do seu rosto. Se você agora a gente está vendo sua barriga, né? Bom, é melhor não ver. E assim. Tá ótimo, tá ótimo. Assim tá bom. Então tá bom. Tá? Então tem mais uma pessoa aqui assistindo, olha, a Camila, tá vendo? Tá? Então temos mais uma Camila, que foi palestrante da Pierre Campadello já. Tá bem. E tem os gatos aqui também presentes, mas isso é outro problema. Agora vamos nós. Então, respondendo a sua pergunta. Os espagiristas, portanto, estavam mais dedicados à obtenção desse
vamos dizer assim, dessa transformação dos metais. Nesse livro que eu citei, do Bergier e Poel, que é o Despertar dos Mágicos, eles falam de algumas pessoas que teriam conseguido fazer isso e apontam como contemporâneos deles o Eugène Cancelier e o Fulcanelli, que escreveu livros importantíssimos de alquimia, escreveram ambos. Inclusive, eu deixei de falar na minha conversa inicial, o Eugène Cancelier escreveu um livro chamado Alquimia, tá? A tradução para o português de Portugal, e a edição foi originária suíça, em francês, L'Alchimie, né? Em que ele fala sobre o regime... Oi? Fala sobre o regime da produção da pedra filosofal ao seco, sem sair do ar, talvez? Não? Não, tá perfeito, Márcio, tá perfeito. Tranquilo? Não, só para saber, porque eu estou vendo só você ou outras pessoas. E essa, vamos dizer assim, essa obtenção da pedra filosofal pela via seca só se encontra no Eugène Cancelier, e ele apresenta lá que o regime obtido, porque como você vê apenas o cadinho, que aí é feito de louça, você vê só o cadinho de louça, você não enxerga o que está dentro, porque o cadinho da via úmida é de vidro, você acaba por identificar os estágios da obra filosofal por notas musicais emitidas pelo ovo filosofal conforme o aquecimento. Então você vai ajustando a gradação do fogo, chamado regime do fogo, de acordo com o som produzido pelo ovo filosofal. Essa fala de Bergier e Poel, de que havia pessoas que realmente exploravam a obra alquímica, eu pude constatar conhecendo algumas pessoas do Brasil que até hoje ainda militam na busca dessa pedra filosofal e mantêm laboratórios alquímicos em funcionamento. Essa coisa, então, como é que eu posso dizer? É uma tentativa que eu não sei onde levará, jamais vi qualquer pessoa obter resultado, mas as pessoas sim procuram realizar essa obra, acreditando que de fato é possível obter a pedra filosofal ao branco, ao rubro e curar metais e pessoas. Eu, sinceramente, tenho um certo ceticismo. Eu sou um teórico só. Nosso irmão Rafael Costa menciona que o irmão Davi Santos, lá de Portugal, também está aqui presente, da Lusitânia Ocidentalis. Nosso irmão Bruno Tonei pergunta oficialmente quantos são os corpos herméticos. Os irmãos, depois dessa resposta, podem fazer perguntas diretamente, ou escrevendo pelo chat, ou simplesmente abrindo o áudio do seu computador e fazendo a pergunta diretamente para o irmão Márcio. Irmão Márcio? Ok, eu vou responder. Corpos herméticos. Eles são vários. À época, eu trabalhei com 16 versões. E aqui neste livro, na edição brasileira, eu concentrei as que se repetiam, os textos que se repetiam nas 16 versões que eu consultei. Mas, na verdade, há vários editores. A edição que eu segui mais proximamente foi a edição de Panizzi, tá? E há muitas outras que eu não conheço, não consegui realmente ter acesso a todos, até porque eu estava na década de 70 no Brasil, né? Não é o melhor lugar do mundo para se ter material, principalmente naquele tempo. Então, eu trabalhei com 16 versões e tentei reunir aquilo que aparecia em todas e excluir quase numa degola todos os textos que estavam isolados e não se repetiam em todas as versões. Foi a minha atitude. E com isso eu acabei conferindo com o que o Panizzi fez largamente. Eu tenho um texto a mais que o Panizzi tem. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Os irmãos podem ficar à vontade para fazer outras perguntas, tanto pelo chat quanto diretamente por voz. Não esqueçam de abrir o seu microfone antes de se pronunciar. Tem uma pergunta do Fernando Jacinto dizendo o seguinte. Márcio, houve alguma interação? Ele está questionando sobre o disco do
Jorge Benjor, que é a Tábua de Esmeralda, que trata, grande parte das músicas trata justamente sobre esse assunto, que foi lançado em 1974. Sim. Ele nega isso, tá bem? Ele, quando fala a respeito da produção da tábua lá do seu texto, do seu sucesso, Tábua de Esmeralda, Os Alquimistas Estão Chegando, ele circulava muito pela Editora 3, que publicava a revista Planeta. Eu cheguei a conhecê-lo nesse período e ele realmente se interessou muito pelo assunto e foi comprar livros para estudar e acabou sendo texto. Foi muito interessante ter saído a música, inclusive na época, o que fez explodir um livro que eu e o mesmo Norberto de Paula Lima, que me ajudou na tradução do Corpus Hermeticum, nós traduzimos para aquela coleção vermelha da Planeta, a Biblioteca Planeta, o texto do Nicolas Flamel, o livro das figuras hieroglíficas, não é? Que foi atribuído indevidamente pela editora ao Luiz Carlos Lisboa e depois retificado no volume do Esri Aurobindo, nos devolvendo a paternidade da tradução, até porque era um texto em francês arcaico de muita dificuldade de tradução, porque estava em forma de verso. E realmente foi um trabalho bastante demorado e bem complicado de se fazer. E eu considero que esse é um dos mais importantes livros para se ler sobre alquimia, o livro das figuras hieroglíficas do Nicolas Flamel. Tá bem? Não, é alto mesmo. Ele acabou também comprando esse livro, e pouco depois saiu a música, e a música fez explodir a venda desse volume da Biblioteca Planeta. Não. Pronto, falei. Menos. Tem alguém com o microfone aberto? Menos. Estamos ouvindo os rumores da casa. 55 mil. 55 mil. Bom, Irmão, mais alguma pergunta? Thiago Mazzi. Irmão Márcio, o irmão da Bronzo, nosso irmão da Bronzo aqui da loja, ele... Zé Roberto, grande abraço. O Zé Roberto da Bronzo, ele menciona ele está mencionando sobre o alinhamento dos astros, o efeito do alinhamento dos astros no efeito da maré. Ele diz que a maré atinge os mares, a terra, a atmosfera, eclipses. Quando tem alinhamento do Sol, da Lua, da Terra, o efeito da maré é mais intenso. Perfeito. Então, ele pede que o irmão comente esse efeito, levando em consideração que a Lua, apesar de não ter oceano, sofre, mesmo assim, o efeito maré da Terra. Sem dúvida. É o chamado efeito Tidal na física. Mas, desse ponto de vista, Carlos Roberto, é uma questão muito mais de campos mecânicos, né? Problemas gravitacionais, do que energia sutil. O que o Corpus Hermético está procurando contar é que os planetas e as estrelas emanariam uma energia sutil para compor a força do todo. Quer dizer, então, é muito mais complicado, digamos assim, do que parece, porque nós ignoramos essa música das esferas, tá certo? A gente não sabe exatamente como isso funciona. Eu sei que o nosso irmão Mozart estava muito preocupado num período da sua vida, quando ele compôs, por exemplo, a Júpiter, né? Ele estava muito preocupado com a emanação das vibrações dos planetas sobre a Terra, essa vibração sutil. E ele acabou fazendo algumas coisas realmente voltadas a esses problemas astrológicos. Bom, irmão Márcio, o nosso irmão Juliano, que também já foi palestrante na Pier Campadello, é sempre convidado para comparecer com a gente, sempre está junto com a gente. Ele pergunta a quem é atribuída a autoria da Tábua de Esmeralda. A Hermes Trismegistus, que é um ser mitológico, aparentemente, sem existência concreta, mas aparentemente tudo vem da escola de Alexandria. Vamos lembrar que Alexandria está no Egito, tá certo? E sofria, portanto, a influência não apenas do Ocidente romano, não é? Mas também do Oriente árabe. E os árabes foram, os povos árabes, eu estou falando árabes injustamente, né? Os povos do Oriente Médio foram durante muito tempo os guardiães dos textos gregos vamos dizer assim, neopitagóricos. E foi a partir da tradução dos textos do árabe que a filosofia grega, a sabedoria grega, enfim,
acabou sendo incorporada lá em Alexandria. E antes da queima da biblioteca por algum maluco, cujo nome foi propositadamente apagado da história, era de lá que se obtinha, vamos dizer assim, os documentos necessários ao estudo tanto da filosofia quanto da magia, da alquimia e da astrologia, só para posicionar a coisa. Então, na verdade, provavelmente são estudiosos de Alexandria que escreveram o texto, a partir de outros textos. Irmão Márcio, o Fernando Jacinto ele pergunta se em relação ao Caibalion, se considera legítima a sua alegada antiguidade e se existe alguma polêmica em relação a essa alegada antiguidade, ou se de repente é alguma coisa mais moderna, tentando se fazer passar por uma coisa antiga. Bom, prefiro não discutir isso por ignorância minha, eu não sei. Eu sei que o Caibalion traz ensinamentos absolutamente oportunos e relevantes e alinhados com a tradição hermética. Quer dizer, se é antigo, se não é, se os 3 iniciados existiram ou não, não me importa. O texto é de excelente qualidade, isso eu posso dizer. Pelo que eu li, comparando com os demais textos. Agora, eu não tenho ideia de quando foi escrito, até porque requereria uma análise de estilo. Eu, pelo que li, eu sinto que não é o estilo de uma época muito remota. Não é uma coisa como, por exemplo, o Corpus Hermético. É uma coisa bem mais recente. Mas eu sou absolutamente incapaz de avaliar isso. Isso é para especialista em textos antigos. Eu não sei. Temos uma pergunta aqui do nosso irmão Douglas Neri, que é do quadro da Pier Campadello. Ele pergunta o seguinte: se esses escritos antigos, de que maneira isso influencia em nosso século, nos dias atuais, e se isso, uma coisa tão antiga, tem relevância no século XXI? Ok, eu costumo dizer que a nossa tendência é permanecer ilhado no nosso tempo, né? Nós somos homens do nosso tempo. O nosso horizonte está preso às nossas costas. Nós olhamos naquilo que está muito próximo. Eu diria que todas essas conversas que eu acabei de ter, por exemplo, estão associadas à ideia de vibrações, uma física de vibrações, que é através do calor, não é? Com o aumento da entropia por efeito do calor, não é? Que tem a ver absolutamente com vários princípios físicos interessantes. E realmente eu continuo usando processos muito parecidos com esses na depuração de metais, na produção de ligas metálicas e daí por diante, ainda hoje. Quer dizer, eu diria que filosoficamente mal são lidos. Eu mal leio isso. Eu leio filósofos mais contemporâneos com problemas mais contemporâneos. Agora, a gente não pode perder a visão, por exemplo, de que esses textos estão profundamente agasalhados, digamos assim, na liturgia, eu vou usar essa palavra, na liturgia maçônica. Como nós temos não maçons assistindo à palestra, eu não posso entrar em muitos detalhes. Mas se os senhores prestarem atenção na construção do nosso próprio templo, perceberão que ele leva em conta precisamente a treva e a luz, né? Leva em conta o fechamento hermético do templo. Todas essas coisas estão ligadas a essas doutrinas bastante antigas. E, na verdade, o que se espera é que o ser humano que ingressa nesse ovo filosofal, templo maçônico, saia transformado em sua natureza mais íntima. Se vai acontecer ou não, eu não sei. O nosso irmão Ney Carlos da Rocha, também do quadro da Pier Campadello, faz uma observação que a primeira versão conhecida do Caibalion é de 1908, então é uma coisa já do século XX. Temos uma pergunta do Marcos Vinícius Teixeira da Silva. Ele pergunta o seguinte: sabendo que Crowley era estudioso desses campos, é possível apontar correlações de suas obras principais, como o Liber e o Liber e a Tábua de Esmeralda, irmão Márcio? Sim. Eu tive a oportunidade de frequentar até muitos estágios da Golden Dawn e da Astrum Argentum. E só para dizer Astrum Argentum, acho que já dá para se compreender quanto ele foi influenciado na composição da sua ordem iniciática, precisamente por textos de origem hermética.
Não tem a menor dúvida que as coisas estão lá. O McGregor, por exemplo, Matters, quando ele escreve o livro lá de magia hermética, ele está baseado quase inteiramente na Tábua de Esmeralda, no corpus hermético como um todo, na verdade, e ele faz um livro de magia operatória pensando precisamente nisso. Quer dizer, então, quem quiser ver, é só procurar o livro, existe, está à venda no mercado, vale a pena ver. Magia hermética. Tá? Matters. O irmão Márcio, nosso irmão Vicente, da Cavaleiros da Amizade, ele pergunta se a alquimia Rosa Cruz, se existe uma relação entre a alquimia Rosa Cruz e esse tipo de ensinamento hermético. Bom, eu diria que se olhar para a imagem que está representando a tábua de esmeralda, dá para perceber que o caduceu hermético está repousado sobre uma cruz. Perfeito? Então, essa é só olha, dá para observar claramente, tá vendo? E vários símbolos que estão presentes na Rosa Cruz, particularmente no grau de... Agora que escapou o grau, pera. O grau... Caramba, me deu um branco aqui. Mas está presente a simbologia inteirinha num dos mais altos graus da Rosa Cruz. Okay? Acabou de escapar. Eu vou me lembrar. Pois não. Então, aqui não temos mais perguntas escritas, meus irmãos, meus amigos, meus irmãos. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, é só abrir o seu áudio e fazer diretamente, ou colocar através do chat por escrito aqui, que eu faço a pergunta para o nosso irmão Márcio. Irmão Heber? Pode? Pergunta. Pode? Nossa, me deu um branco. Oi. Tem uma pergunta aqui do Danilo Martins. Tá. O Danilo pergunta o seguinte: se essa matéria primordial seria o fluido cósmico universal, também conhecido como éter? Não, não seria. Do que eu li, e li bastante sobre o assunto, tentando chegar a uma informação mais segura, parece que essa matéria-prima estaria associada a minério de ferro. Não ouro de a fita ferro, mas, na verdade, ao próprio minério efetivo de ferro. E com esse comportamento é que o ferro acabaria liberando o chamado mercúrio metálico, com o ósseo de mal misturado, até conseguir fazer as coisas acontecerem. Tá? Não seria certamente o éter. Eles não desconfiavam da existência do éter, né? Não era algo que se pensasse ainda. Gostaria de pedir que os participantes verificassem seu microfone. Eu tenho fechado alguns microfones que ficaram abertos aqui, mas como a gente está com 92 pessoas aqui na conferência, é um pouco complicado fechar de todo mundo. Então, peço que abram seus microfones apenas caso queiram se pronunciar. Então, seguimos abertos para as perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, é só colocar aqui por escrito no chat ou abrir o som do seu microfone e fazer diretamente para o nosso irmão Márcio Pugliese. E antes de abrir o microfone, eu tenho uma pergunta aqui do Fábio Ege, perguntando o seguinte: se existe alguma relação entre a alquimia e a física quântica?
E irmão Márcio? O microfone dele está fechado. Amir, o microfone do Márcio está fechado. Eu vou abrir. É iPhone. Márcio... Irmão Márcio? Tô, agora sim. Perfeito. Agora o Responder. microfone estava fechado. Então... Eu ouvi a pergunta, comecei a responder, eu direi, provavelmente, a maior parte dos físicos quânticos ignora essa correlação, até porque, vamos dizer, está em jogo é o tratamento de partículas subatômicas, basicamente, e, eventualmente, alguns problemas associados à dispersão eletrônica. Mas, em geral, o que está em jogo é energia nuclear, principalmente forças fracas nucleares. Eu queria lembrar, entretanto, e é uma coisa muito interessante, que, de fato, as primeiras formulações da mecânica quântica, inclusive por Planck, foi a tentativa de responder a um problema que é a lei de Rayleigh-Jeans, que é a lei da radiação dos corpos aquecidos, não é, causou com o problema da radiação do corpo negro. Não é? O corpo negro, basicamente, é um pedaço de metal que tem uma cavidade, que, quando aquecido, ele não segue a curva da lei de Rayleigh-Jeans, ele continua se aquecendo e emitindo uma luz branca intensa, muito depois de quando ele deveria arrefecer e ter um decaimento nessa curva. Apenas a hipótese de Planck de dizer que a energia seria liberada por quântons, né? Por quanta de energia, isso é por quantidades discretas de energia e não continuamente, pôde resolver o problema da radiação do corpo negro. O curioso é isso, nós temos de novo um metal, temos de novo o aquecimento e temos de novo questões de radiação. Seria a única correlação que, nesse momento, eu consegui estabelecer entre as duas teorias, digamos. Posso fazer um comentário? Márcio, pode. Só um minuto, Ney. Tem o Ney, irmão Ney? Sim. Me ouve? Por favor, Sim. irmão Ney, faça o seu comentário. Não, só que essa questão, existe dentro da maçonaria aí uma vontade enorme de ligar tudo à física quântica. Né? O mundo da física quântica. A física quântica, ela trata dos processos da interação entre as partículas dos infinitamente pequenos. Ela trata do mundo do infinitamente pequeno. E se a gente tem um dos princípios herméticos, que é o que está em cima e o que está embaixo, não dá para aplicar isso. Eu já vi gente dizendo que isso reflete a física quântica. É absurdo isso, porque justamente os fenômenos físicos que acontecem no mundo infinitamente pequeno são diferentes do que acontecem no macro. Né? E a mecânica quântica veio justamente para mostrar isso, para tentar explicar isso. Então, é uma relação meio maluca. Mas, Amir, depois eu teria uma pergunta para fazer para o Márcio. Só em seguida, irmão Ney, eu tenho uma pergunta aqui do Fábio Ege, em seguida estamos com o irmão Thomas com a mão levantada aqui. Eu gostaria de interromper para concluir, na verdade, esse raciocínio que foi feito anteriormente, se possível. Qual raciocínio? Pode concluir, Alexandre. Com relação a essa constatação, né, da mecânica quântica, né, que ela o objeto de estudo dela são as pequenas partículas, né? Mas sim, isso tem relação sim com o funcionamento do universo de forma bastante macro, né? É porque essas pequenas partículas elas geram forças e que em grande escala dão origem a essas forças macros, né? Inclusive a gravidade está sendo cogitado de ser resultado de interação de partículas, né? De forma, não é comprovado isso ainda, mas tem grande suspeita nisso, né? Então, sim, o que há em cima há embaixo, né? Isso é verdadeiro, né? Uma coisa é consequência da outra, sim. Bom, eu não raciocino dessa maneira. Eu estudei física, entre outras coisas, e sempre olhei para o fenômeno da mecânica, os fenômenos estudados pela mecânica quântica, enquanto físico, como o irmão Ney acabou de falar, quer dizer, ele está tratando de relações entre partículas subatômicas. Naturalmente, toda vamos dizer assim,
as partículas subatômicas, tudo que existe, são, na verdade, pacotes de onda, tá certo? Eu diria que, se eu tivesse de fazer uma generalização do funcionamento do universo, eu tenderia muito mais a usar o modelo do Maxwell, a usar o modelo do Planck, ou de outros, Broglie, de Broglie, daí por diante. Eu usaria quase certamente o modelo do Maxwell, porque as ondas eletromagnéticas, na verdade, quando compactadas, viram pequenos, vamos dizer assim, pequenos conjuntos de pacotes de ondas que são chamados os elétrons, por exemplo, não é isso? E eu diria que uma das grandes questões, que é o paradoxo de Olbers, por exemplo, que para os que não conhecem eu vou apresentar, o paradoxo de Olbers é basicamente o seguinte: o Sol é uma estrela de quinta grandeza e nos dá energia, luz, calor, nos dá tudo. Há no universo uma quantidade indefinida de estrelas, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e outras grandezas, o tempo todo. E a grande pergunta é, por que a noite é escura? Perfeito? A tentativa de solução disso é dizer que é um problema de iluminância, tá certo? A luz, na verdade, se propagaria de forma esférica, mesmo no vácuo, né? Então, conforme o raio vai crescendo, não é? E simplesmente vai perdendo a capacidade de transmitir luz, né, e calor com a distância. Essa é uma solução possível, mas todo mundo fala, tá, mas todas estão emitindo, chega um pouquinho, a noite deveria ser clara também, não é? Aí tem as doutrinas ainda de outras linhagens de pensamento, que falam nas grandes chamas que iluminam todo o universo, chama violeta, chama azul, chama branca, não é? E que, na verdade, representariam energias muito sutis penetrando a tudo. Eu penso que não é impossível você construir um modelo quântico para falar sobre vamos dizer assim, sobre a textura geral do universo. Não é impossível. Só que, nesse momento, no estado atual da arte da mecânica quântica, ela mal consegue dar conta dos fenômenos subatômicos. Tem uma história da mecânica quântica de Yamers, que basicamente tenta mostrar os limites que essa doutrina científica tem até agora, e realmente os limites permanecem ainda em estágios micro, não diria nem micro, né? Porque é muito pequeno, né? Nem nanômetro consegue medir o que está acontecendo. E realmente em partículas de dimensão muito reduzida, e em geral, né? Já até com o problema do Schrödinger, né? Quando você consegue medir a posição da partícula, você precisa freá-la, portanto ela perde a quantidade de movimento, e quando você mede a quantidade, a trajetória da partícula, você não sabe onde ela está. Quer dizer, então a interferência do experimentador por efeito das câmaras de bolhas para mapeamento de partículas subatômicas é tão intenso que toda a teoria quântica está limitada, na verdade, a cálculos ainda bastante preliminares. Isso realmente é uma coisa complicada. Quer dizer, não dá para nesse momento, se pensar numa teoria tão grande, inclusive para explicar, sem uso da teoria de campos, problemas gravitacionais. Landau e Lifshitz escreveram um livro chamado Teoria do Campo, na década de 50, mais ou menos, e ganharam o prêmio Nobel, exatamente para tentar mostrar o funcionamento gravitacional, não por ação à distância, como pensou Newton, né? Mas pensar realmente como deformação de toda a estrutura, vamos dizer assim, do espaço, por efeito de concentrações de massa. Eu recomendo vivamente que vejam esse livro. É um livro de leitura difícil se ler a matemática, mas se pular a matemática, ele é bastante compreensível. Tem ainda o livro do Richard Feynman, Física em 6 lições, que vai tentar mais ou menos apresentar isso e vai deixar bastante claro que há muitos problemas para a mecânica quântica poder ser empregada na explicação do funcionamento do universo como um todo. Mas eu acho que o irmão tem razão, no sentido de que não é impossível pensar assim. Tá? Neste momento, não temos condições científicas de fazer isso, mas em algum momento certamente faremos. Né? Nós continuaremos pesquisando. Pois não.
O Fábio Ege, ele pergunta, levando isso em consideração, se a transformação proposta pela alquimia, na verdade, não seria uma transformação interior do indivíduo. Essa é a principal delas. Eu disse isso, inclusive. O alquimista não está interessado em conseguir a pedra filosofal. Ele quer se transmutar. A transmutação é pessoal. Então, na verdade, ele segue todo o processo, porque, em princípio, o corpo dele acompanharia o que estaria sendo feito dentro do cadinho. Tá certo? Essa é a ideia. Dentro do ovo filosofal. Bom, temos aqui o irmão Thomas, que está com a mão levantada. Eu pediria para o irmão Thomas abrir o seu microfone e se pronunciar. E, em seguida, nosso irmão Ney Carlos, do quadro da Pierre Campadero. Irmão Thomas? Boa noite, então, meus irmãos estão ouvindo? Muito bem. Perfeitamente, E irmão vendo Thomas. também. E vendo também. Que bom. Em primeiro lugar, queria dizer que, assim, fiquei muito feliz de ver essa palestra, né? Gostaria que ela tivesse acontecido pessoalmente, mas parabenizo vocês terem conseguido essa solução virtual, né? Então, dizer que esse é um tema que me interessa muito. Eu faço doutorado em arqueologia no Museu de Arqueologia e Tecnologia da USP e pesquiso o Antigo Egito. Maravilha. Sim. E recentemente eu dei uma palestra de abertura de uma disciplina no curso de filosofia da USP, em que o professor me convidou para falar sobre as raízes egípcias da filosofia hermética. Maravilha. Exato. Esse é um tema que me fascina muito, porque a gente tem muito uma visão do hermetismo a partir do Renascimento, principalmente ali das traduções, das obras, né? E mais contemporaneamente, um participante, imagino que ele seja irmão também, citou o corpus hermético, o Caibalion, né? O Caibalion hoje é o maior difusor do hermetismo, realmente é uma obra bastante rica, mas ela não é uma obra clássica, né? Ela virou clássica contemporaneamente, mas a obra clássica é o corpus hermético. Inclusive, eu fico muito feliz de saber que do Márcio, né? Porque eu usei por muitos anos o seu livro, né? E a sua tradução. Né? É só traduzir. A sua tradução. E agora saiu uma muito legal também pela editora Polar, que é essa aqui, ó, que é uma edição de luxo, muito bonita. Linda, né? Muito linda, muito bem feita essa tradução, recomendo, né? Ela tem uma boa introdução, mas o que eu queria aqui colocar era mais sobre essa questão das raízes egípcias mesmo da filosofia hermética, né? A filosofia hermética, ela tem uma influência, porque se a gente vai ver os textos, a gente vê ali citação de deuses gregos, de deuses romanos, até de Mitra, né? Então, as pessoas falam, mas o que isso tem a ver com o Egito, né? Porque cita Litote, cita outros deuses, mas tem a ver porque aquilo foi concebido no contexto de Alexandria. E no contexto de Alexandria, nós tínhamos ali um caldeirão cultural que foi talvez o momento mais rico ali da história humana de troca de conhecimento, né? E o hermetismo ele acabou sendo exatamente a continuação disso, e que chegou para nós. Então, sem me estender muito, mas dizendo que eu achei muito interessante, né, que o nosso irmão Márcio começou a palestra falando do Ogdoad, né? As 8 forças que precedem o processo criacional são as 4 divindades macho e 4 divindades fêmeas. Exatamente. O Ogdoad de 8, né? De Hermópolis, a cidade associada a Hermes, que é Tote. Então, essas são as forças, né? A escuridão, o espaço infinito, né? O mistério, as águas e o oculto. Então, essas forças que iniciaram todo o processo, elas precedem a criação. Então, elas são o caos no sentido original, não o caos que hoje em dia a gente usa para bagunça, né? Não. O caos é o que precede a criação. E na versão da cosmogonia de Heliópolis, Tote ele cria o universo a partir do verbo, né? E a partir do momento que ele pronuncia, ele cria o cosmos, ele reúne essas forças. E isso a gente vai ver presente no próprio Poimandres, que é o primeiro discurso. O primeiro, é isso.
As ogdoadas existe estão um lá. diálogo, É isso. muito parecido, aquela coisa da espiral, aquela coisa da formação ali, é muito, muito interessante, porque a gente consegue estabelecer essas conexões conhecendo tanto a cosmogonia, uma das cosmogonias egípcias, porque são várias, né, Sim, claro. com os textos clássicos do hermetismo. E por último, aqui só para concluir, né, com relação a essa questão quântica, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e o irmão Márcio com certeza vai concordar comigo, entre o esoterismo e o esoterismo. Né? Claro. Hoje em dia existe um risco muito grande, né? Todo mundo coloca quântico em tudo, né? É colchão quântico, Exatamente. quântico. A gente precisa tomar muito cuidado, porque tem um aí que é famoso, tem centenas de milhares de vídeos. Outro dia eu vi uma palestra dele dizendo que é um faraó em outra encarnação. Então tem que tomar muito cuidado aí com esse pessoal que adota aí o nome de quântico, porque o quântico ele é uma questão da ciência. Existem físicos muito sérios trabalhando para decifrar esse enigma do mundo subatômico. Então a gente precisa respeitar muito, né, esse pessoal, entender a visão científica disso antes da gente colocar nossa crença na frente. Né? Então acho Claro. que é isso. A minha Perfeito. contribuição é poder visitar pessoalmente aí a PIR de Campanello e prazer em conhecer os irmãos. Muito prazer em Obrigado pela ouvi-lo. intervenção, irmão Thomas. Muito prazer em ouvi-lo, a correção absoluta do que é dito. E eu não quis me estender sobre a questão das 4 parelhas, né? Os 4 casais anteriores à formação do caos, porque aí eu teria de ter um pouco mais de tempo para falar. Mas realmente o Poimandres, que é o primeiro discurso, vai tratar exatamente de desvelar, né, a criação do mundo dessa forma. E essas doutrinas de Hermópolis, né, elas não conferem, por exemplo, com as de Heliópolis, que acabam sendo usados como cosmogonia pelos alquimistas medievais, principalmente. Hermópolis fica esquecida por um largo período. É curiosíssimo isso. Fora outras recensões, né, a tebana, por exemplo, que também introduz novos fatores. Mas eu acho que a gente podia convidar o irmão Thomas, que está muito qualificado para fazer isso, para falar a esse respeito. Sugestão minha à direção da PIB aí. Tá bem? Muito obrigado, irmão. Irmão Ney? Opa! Eu ia adorar ficar aqui falando mais sobre a questão quântica, viu, Márcio? Eu tenho certeza. Os conflitos com a teoria da relatividade, a tentativa de consolidar isso tudo em outra teoria, onde surge a teoria das cordas, mas eu vou fazer uma pergunta do tema aí. Aristóteles, Platão e Sócrates são considerados aí os fundadores da filosofia ocidental, né? Alguns autores colocam como o primeiro vestígio documentado sobre a tábua de esmeraldas, tábua esmeraldina, o nome que for chamado, foi encontrado numa carta de Aristóteles para Alexandre o Grande durante a campanha da Pérsia. Isso. Eu queria te perguntar o seguinte, na sua opinião, qual é a influência que o pensamento, ensinamentos de Hermes, considerando aí que Hermes não necessariamente, como você falou, é uma pessoa, né, ou um ser único, né? Qual a influência disso sobre a filosofia ocidental e, consequentemente, sobre a construção, né, da filosofia que hoje define o mundo ocidental? Bom, eu queria fazer algumas observações que não são muito, como é que eu vou chamar isso? Ortodoxas, são um pouco heterodoxas, ok? Primeiro eu distingo, assim, Platão e Sócrates de Aristóteles poderosamente. Eu vejo, Sim, que por um exemplo, é mestre muito do outro, né? Isso. Mas, em geral, o discípulo contradiz o mestre. É uma coisa mais ou menos da morte da imagem paterna, né? Sempre. Sim. Você precisa superar a sombra do pai para poder sair à luz, né? E Aristóteles, certamente, se foi só ele que escreveu tudo que escreveu, realmente foi um trabalho absolutamente monstruoso. E ele, vamos dizer assim, faz a doutrina dos 4 elementos vamos dizer assim, os elementos serem devidamente apreciados como elementos. Eu acho que ele é o grande articulador disso.
o que não acontece nem mesmo no Timeu platônico. Eu vejo, na verdade, que o moralismo, desculpa falar assim, mas é como eu enxergo, o moralismo socrático-platônico, essa tendência de jogar para cima do homem vínculos de escravidão, na verdade, de nos transformar, na verdade, de escravos da opinião alheia, no princípio, é alguma coisa que causou um impacto no Ocidente, levando diretamente à civilização da culpa que hoje nós somos. Vamos lembrar que a Grécia era uma civilização da honra, em que a honra tem uma diferença. Uma vez perdida, não se recupera. Enquanto que a culpa ela pode ser perdoada. Você pode ficar culpado várias vezes. O mesmo não se vê na ética nicomaqueia, por exemplo, em que ainda uma forte noção de honra está presente. Nenhum deles, digamos assim, pode ser influenciado pelo texto hermético, é claro, você sabe muito bem disso, por uma questão de anacronismo, né? Eles estão antes, o texto está depois. Eu diria que provavelmente os escritos aristotélicos influenciaram poderosamente vamos dizer assim, a compilação egípcia da doutrina hermética. Perfeito? Até porque ele uma era retroalimentação, talvez. Uma retroalimentação, basicamente isso. E tem elementos bem claros que tem um certo teor aristotélico no texto do Corpus Hermeticum. Isso é algo para ser devidamente depurado. Mas como o Thomas deixou muito claro e com muita lucidez, realmente Alexandria é um fenômeno na história da humanidade absolutamente único. Né? Começando até por poder permitir a produção de quase toda a geometria e todo o conhecimento, vamos dizer assim, de cunho mais científico produzido na Magna Grécia depois. Quer dizer, Alexandria está na raiz de muita coisa e esse vínculo é muito pouco reconhecido. O Egito, na verdade, é berço de uma civilização absolutamente única que se coaduna muito pouco, inclusive na formação da sua mitologia, com todo o continente em que está inserido. É um fenômeno a ser realmente muito pensado. Então, eu diria assim, o que o Ocidente acabou por receber dessas formulações herméticas? Durante a Idade Média, foi profundamente influente. Com o surgimento do racionalismo, da modernidade, enfim, a estruturação toda passa a ser uma ciência de observação. E nisso elaborou muito fortemente Francis Bacon, não é? Para depois nós temos ainda o Descartes, mais ou menos contemporâneo também, que realmente transformaram toda a construção da civilização ocidental e nos transformaram nisso que nós somos, Ney. Somos pensadores analíticos, apesar de nós mesmos. Não tem muito o que falar. Virou uma filosofia matemática? Virou. Mais ou menos isso. Você sabe que uma coisa que eu vou falar uma grande bobagem, mas quanto mais eu conheço um pouco o Corpus Hermético, mas eu estudei um pouquinho mais o Caibalion, mas é a ligação fortíssima entre os dois. Mas quanto mais eu penso nos 7 princípios herméticos, mais me vem à cabeça a geometria. Não tenha dúvida. De acordo com você, penso assim também. É isso. Ou parece sim. Irmãos, o nosso tempo está se esgotando. A gente ainda tem um tempo para... o nosso irmão Thomas, gentilmente, oferece para falar sobre o Antigo Egito. Muito obrigado, irmão Thomas. Vamos querer sim, vamos entrar em contato e a gente vai organizar alguma coisa assim. Meus irmãos, eu gostaria, ainda dá tempo de fazer uma última pergunta. Se algum irmão quiser fazer uma última pergunta, é só se pronunciar. Caso contrário, a gente vai encerrar por aqui. Quer fazer? Quer fazer? Pode... A Camila queria fazer uma pergunta. Eu acho que... Por favor, Camila, nossa palestrante na Pier Campadelo, sucesso de público, templo lotadíssimo. Camila Cons. Oi, boa noite a todos. Eu acho que é interessante a gente vislumbrar todos esses ensinamentos de hoje junto com a atualidade, né? Para a gente reforçar o que a gente pode estar fazendo agora com esses ensinamentos, não só teorizar, praticá-los. Eu queria escutar do Márcio, né? E como que a gente poderia fazer isso para estar unindo, né, a teoria com a prática nas nossas vidas e
pulverizando na vida da sociedade também, tão doente, ainda tão desconectada de si, né, na consciência de massa. Tá bom, eu vou responder de maneira muito simples. O grande ensinamento hermético é que há um único princípio, e dele se destilam as diferenças. Quer dizer, tudo se forma a partir de uma matéria una. E isso aponta efetivamente para a unidade do todo. O todo é um, tá certo? E nós, e portanto, como pessoas extremamente diferentes, com objetivos diferentes, projetos diferentes, acabamos por ter as mesmas questões que nos envolvem. A mortalidade, o medo do desaparecimento dessa entidade física, vamos dizer assim, a concepção de que não somos só isso, não é? Perdemos solidariedade, perdemos fraternidade e perdemos principalmente a igualdade que deveria nos nortear. Eu penso que isso é um ensinamento a ser tomado por todos e compreender que, na verdade, o que a sociedade faz conosco é nos tornar diferentes para que sejamos desunidos e deixemos de perceber o quanto essa mesma sociedade transforma cada um de nós em seus zelosos operários para o bem-estar de alguns poucos. Acho que essa é a principal condição que temos, é realmente perceber que somos muito maiores do que essa pessoinha cheia de desejos gerados pela indústria de consumo. É isso. Quer dizer, então, superar o que a sociedade nos oferece e oferecer algo em troca. Pois não. Irmão Márcio, temos só umas duas perguntinhas, mas VaptVupt. O irmão não tem Márcio problema. Camargo pergunta se o irmão conhece a professora Lúcia Helena Galvão, da Escola Internacional de Filosofia, ou se conhece o trabalho dela? Não. Já ouvi falar, mas eu não a conheço pessoalmente. Não a conheço. Certo. Conheço o trabalho. E o Fábio Ed, mais uma vez, ele pergunta qual a importância do número 7, se isso tem relação com o tema que foi discutido até agora. Dá mais umas 3 palestras esse. Dá. Essa pergunta é complicada. Podemos talvez reservar uma discussão sobre esse ponto para uma outra ocasião. Talvez com alguém até mais preparado do que eu para falar sobre isso. Teremos, então, mais uma data, olha só, uma data falando sobre o Antigo Egito e uma data para falar sobre a relação entre o número 7 e o processo alquímico. Irmão Márcio Pugliese, gostaria que você se pronunciasse para nossas conclusões. Bom, eu tenho visto o rosto de amigos que eu não vejo há muito tempo e isso me dá uma alegria enorme. Porque, eu também. Não é? Porque a gente simplesmente não se encontra mais. Esse mundo de sobrevivência que temos, né? E eu agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir, de acompanhar essa fala tão estranha, não é? E estou à disposição para, se quiserem deixar perguntas posteriormente e tentar respondê-las, tá bem? Muito obrigado pela atenção, pela fraternidade e um abraço realmente de coração a todos, tá bem? Irmão Márcio, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, os que são irmãos maçons, os que não são irmãos maçons, que estiveram conosco aqui nessa noite, pessoas de várias partes do Brasil e várias partes do mundo. Nós, na Pierre Campadelo, temos um trabalho intenso de difusão de conhecimento, temos pessoas qualificadíssimas no próprio quadro da Pierre, trazemos pessoas de fora, então a gente está com uma programação, sempre uma programação muito intensa. Gostaria de convidar os amigos a acompanharem a nossa programação no www.pierrecampadelo.org e lá está toda a nossa programação. E gostaria de encerrar a reunião por aqui, porque o tempo que a gente determinou para essa sessão, que é de 1h15, ele já se esgotou. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui muito tempo mais. Muito obrigado, irmão Márcio. Muito obrigado os irmãos que se pronunciaram. E boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.